Boa noite a todos. Fiquemos em pé para fazer a leitura em Romanos 3, de 9 a 11. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Pode assentar. Eu estou pregando já faz 3 domingos. Estou dando uma série de mensagens nesta conclusão de Paulo sobre depravação total. É importante que vocês, acho que o irmão ali está estudando o esboço de Romanos, né? É muito bom o comentário de Romanos. Temos material ali. Essa passagem aqui, ela completa o que Paulo falou, colocando judeu e gentil, toda raça debaixo do pecado. Pronto. Tá? E aí, qual a conclusão? O que Paulo fala? Ele vai para a Bíblia. Ele vai para o Velho Testamento. Ele vai para a lei e os profetas. Ele vai para os Salmos. E ele expõe o que Deus diz. Tá? Todos foram colocados debaixo do pecado e para Deus usar de misericórdia. Como usou comigo, como usou com você. Ok? Agora, eu quero tratar sobre este ponto aqui. Qual? Não há quem busque a Deus. Lembra que eu falei para os irmãos que a passagem, ela conta com 3 assuntos verticais e 3 assuntos horizontais. Os 3 verticais, os irmãos já sabem o que é vertical, né? Está falando o homem em relação a Deus. O segundo, que é horizontal, está referindo ao homem em relação às pessoas. Ah? Então, vamos primeiro aqui tratar desses 3. Eu já falei 15 dias atrás, eu preguei sobre ausência de justiça. Vocês lembram? Nós estamos em Romanos, capítulo 3, Daniela, e seria bom ajudar lá para ela achar a passagem, tá? Muito bem. Vamos para esse texto aqui. A ausência de justiça, esse foi o primeiro assunto, lembra? E o segundo, ausência de entendimento, não há quem entenda. E o terceiro que eu vou tratar hoje, por incrível que pareça, escravidão. Por que escravidão? Porque se não há quem busque a Deus, é escravidão. Óbvio, né? Mas notem, queridos irmãos, por que isso? Não há quem busque a Deus. Sabe por quê? Porque é escravidão. Porque quando o homem não pode ir para Deus, ele é um escravo. Porque o significado de toda a vida aqui a direção é para cima. Seria isso. Mas no pecado a direção é para baixo. Olha que triste situação está o homem no pecado. Ele não pode buscar a Deus. Você lembra o histórico bíblico? Como Deus fez o homem no Éden para gozar a comunhão com Deus. É impressionante. Comunhão com Deus. Eu nem imagino, irmãos, o que significa o pecado em seus efeitos aqui e na eternidade.
Aqui o homem sem Deus no mundo não pode buscar a Deus. E eu quero então mostrar isso para os irmãos, a ausência de uma liberdade verdadeira, que é o homem livre em todo sentido para buscar a Deus. Eu tenho aqui 3 perguntas. Talvez não sejam aquelas perguntas tão belas que eu poderia fazer, mas essas 3 eu quero, antes de entrar na mensagem. A primeira, como não há, são 3 interrogações, né? Como não há quem busque a Deus? Como? Quando a Bíblia diz buscai o Senhor. Se a Bíblia está falando buscai o Senhor, como é que ninguém busca a Deus? Se ele mesmo está falando buscai o Senhor enquanto se pode achar. Ué, os irmãos vão ver esses paradoxos na Bíblia. Parece paradoxos, mas quando você vai examinar profundamente, você vê que não é. Não são paradoxos. São verdades incríveis. É porque a gente olha superficialmente, né? A gente olha, vê o que tem no prato e diz, essa comida não dá. Isso é perigoso, irmãos. Temos que examinar as Escrituras. Deus nos deixou esse livro. Se eu tiver preguiça, eu não vou conhecer meu Deus. A segunda pergunta é, como é que o homem não busca a Deus quando temos evidências bíblicas de homens que realmente buscaram conhecer o Deus da Bíblia? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Enoque, Noé e muitos outros buscaram a Deus, e a Bíblia diz que não há quem busque a Deus. Eu entendo que alguns irmãos aí já sabem a resposta. A terceira pergunta, como é que o homem não busca a Deus quando vemos o nome de Deus sendo proferido por milhares de pessoas? Todo mundo tem, no mundo inteiro, tem pessoas crentes. Você nem imagina, tem pessoas que amam o Senhor no mundo inteiro. A história mostra como Deus age, como Ele age nas nações. Então, irmãos, vamos tratar aqui cuidadosamente para examinar. Eu quero que a igreja onde eu pastoreio seja uma igreja que conheça a verdade. Eu prezo por isso. Para mim, mais vale a verdade dada a uma pessoa só do que uma multidão que não quer ouvir. Eu tenho prazer nisso. Eu digo aos irmãos, sem nenhuma atitude, Deus sabe no meu coração. Eu não tenho orgulho disso. Eu pregaria todos os dias, se tivesse pessoas para ouvir a verdade. Vamos ao primeiro ponto. O que realmente quer dizer o texto? A primeira lição que eu quero passar para a igreja é que quando nós vemos um texto desse, eu tenho que examinar a luz, quer dizer, pegar o holofote e colocar dentro do contexto anterior. O que diz o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3? O que está falando? Está falando o assunto é depravação total. Tanto aos gentios quanto aos judeus. Qual é a suma de tudo? Todos pecaram. Todos caíram em Adão. Olha o verbo no passado, irmãos. A Bíblia nem diz todos pecam. A Bíblia diz que todos pecaram. O verbo sempre no pretérito, sempre no passado. Todos pecaram. Olha aí. O que a Bíblia está dizendo? Ela está dizendo que eu, João, Mário, Maria, Joana, não importa o Antônio, de qualquer lugar no mundo, qualquer época que tenha vivido, qualquer época que irá viver, o que a Bíblia diz? Todos pecaram. Você fala, pastor, mais uma criança como aquela aqui no braço da mamãe, como o meu netinho aqui, também todos pecaram. Espere para crescer, você vai ver o que é todos pecaram. Veja o que você tem no braço, o que você tem na sua casa.
Uma criança? Um mortal. Por que mortal? Porque todos pecaram. Por que a ordem bíblica para disciplinar uma criança? Porque todos pecaram. Por que a lei de Deus ordena a todos para honrar pai e mãe, não matar, não cobiçar? Porque todos pecaram. Está vendo? E agora, irmãos, significa que não há no homem qualquer, eu estou indo devagar aqui para os irmãos entenderem, qualquer inclinação natural para Deus. Veja, não há nenhuma sequer inclinação natural no homem para buscar a Deus. Qual a razão? A primeira razão aqui, eu sempre prego isso. Vale a pena sempre repetir o que importa, porque imprime na alma. Os irmãos ficam gravados, ficam com aquela verdade gravada na mente. Nós herdamos uma natureza pecaminosa. É chamado natureza. Nós temos isso na Bíblia, irmãos. Eu herdei minha natureza de quem? De Adão. A Bíblia mostra isso em Isaías. E vós, descendentes da agoreira. Impressionante. Falando de minha mãe. Não estou falando da Dona Rosa, lá da Bahia. Eu estou falando da nossa mamãe, né? Eva. Ele chama de agoureira. Impressionante. Olha o que aconteceu. O livro de Cantares, que é um livro de romance, fala da nossa queda. Impressionante. Olha, você quer ver com mais detalhe? Olha o que Jesus fala para os judeus. E vocês sabem muito bem que o povo judeu era o povo mais religioso, que falava de Jeová, lia o Velho Testamento, tinha Abraão como pai deles, honrava e venerava Moisés. Mas sabe o que Jesus chama? Vós sois do diabo, que é vosso pai. Puxa vida. Jesus estava chamando eles de mentirosos e de assassinos. Paulo também fala, inspiradamente. Ele fala em Efésios. E éramos, por natureza, filhos da ira. Os irmãos perceberam? Por natureza. Agora vocês sabem o que é natureza. Natureza é intrínseca à pessoa, irmãos. Eu tenho uma natureza humana. Eu nasci com essa natureza. Vamos pensar aqui, ilustrar com animais. O cão tem uma natureza de cão. Não é um ser humano. É a natureza canina. O porco tem uma natureza de porco. Você não pode fazer de um porco uma ovelha. O leão tem uma natureza de um animal sanguinário, que vive de sangue e de carne. Você não pode dar alface para ele. Ele não vai comer. Está vendo? E a nossa natureza? A nossa natureza é natureza adâmica. E essa natureza não quer saber de Deus. Odeia Deus. Prefere a escravidão. Prefere a miséria. Prefere beijar o pecado. Prefere beijar a idolatria. Mas seus ouvidos estão prontamente aptos para ouvir o que o mundo diz. Não busca Deus. Não era para o nosso salão aqui ser um salão incrivelmente maior? Para que as pessoas pudessem chegar, correr vorazmente para buscar a Deus. Não, onde eles estão indo? Ou estão indo para a boate, estão indo para a bebida, estão indo dormir, ou estão indo para ouvir alguma mentira. Puxa vida!
Por que ele não vem? Não há quem busque a Deus. Aí você está falando, pastor, não é só aqui. Tem muito lugar que... Não estou dizendo, não estamos tratando de crentes aqui. Eu estou tratando nossa condição natural. Vamos lá. Outro detalhe, eu prefiro ir devagar, porque eu sei que se eu não for devagar, os irmãos não vão pegar o assunto de uma forma melhor, uma forma eficaz. A segunda coisa, Deus olha o homem na alma. Eu sempre falo isso aqui. Deus não olha a aparência. Ele não vê o que eu vejo. Eu estou vendo vocês aí, a aparência. Eu estou vendo o irmão Jailson, o irmão Gessé, a irmã Virgínia, a irmã Rosa. Eu estou vendo vocês aqui na aparência. Né? Nós olhamos na aparência. Nós admiramos na aparência. Nós olhamos se a pessoa é bonita. Nós olhamos se a pessoa está vestida bem, se ela é culta. Nós olhamos sempre a aparência. Deus não olha assim. Ele vê o coração. E quando diz não é meu, não é. Ah, mas aquele filho de Jessé, que podia ser um rei, um militar forte. Estou lembrando primeiro a Samuel. Não olhe, eu não escolhi. Eu não vejo a aparência. Eu não vejo o músculo. Eu não vejo a força que a pessoa tem no corpo. Eu vejo o coração. Impressionante. Vamos lá, queridos irmãos. E sendo assim, o que é que nós podemos fazer? Quando Deus vê o coração, o que é que ele diz em Abacuque? Naquele texto bem conhecido, né? Eu acredito que todo mundo aqui conhece o texto de Abacuque. A irmã Rosa, o Gessé, todo mundo aqui. Diz o quê? Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Eu gosto demais desse texto. Eu tinha começado a escrever um esboço a respeito desse texto e eu não tinha terminado. Que formar um esboço é difícil, irmãos. Mas o que aconteceu? Eu terminei essa semana de completar esse esboço nesse texto. O que diz ali? Qual é o problema do homem no coração? Diz a Bíblia, a sua alma é torta. No Velho Testamento, irmãos, a Bíblia normalmente usa uma figura de linguagem que eu possa entender. Coloca o prumo. Os irmãos sabem quando o pedreiro vai fazer uma parede. Ele coloca o prumo. Isaías fala isso. O prumo, uma régua. O prumo é vertical. A régua é normalmente horizontal. Né? É aquela que coloca assim para ver se está tudo certinho. Coloca o prumo na alma. O que é que Deus, quando ele coloca o prumo, a parede da alma está torta. E agora, quando a alma é torta por causa do pecado, os irmãos percebem, Deus não fez o homem com uma alma torta. Foi o pecado que entortou. Quando a alma é torta, o que aparece por fora? O próprio versículo destaca. Eis o soberbo. É o homem orgulhoso, vaidoso, arrogante, petulante, que desafia o próprio Deus. Eu gostaria de levar os irmãos para mostrar como Deus considera. Eu não parei ainda naquele texto para mostrar para vocês como Deus define um orgulhoso. Mas eu vou levar os irmãos lá. Eu preciso que os irmãos coloquem alguma coisa em Romanos, aí para vocês não perderem. Tá um papel, alguma coisa assim, um lápis ou uma caneta. E vão comigo, irmãos, para Isaías capítulo 3. Eu já estou quase achando. Só falta uma página aqui. Isaías capítulo 3. Não, é o capítulo 2, irmãos. Eu não tinha escrito esse texto. Ele me veio à mente agora,
na hora que eu estou nesse momento que eu estou pregando, tá? Veja, versículo 6, pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram de corrupção do Oriente, são agoreiros como os filisteus, se associam com os filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata, de ouro, não tem conta os seus tesouros, também está cheia de cavalos, seus carros não têm fim. E versículo 8, está cheia a sua terra de ídolos, adoram as obras das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. E o que acontece? Será que é bonito? Todo mundo tendo... Olha como é que estava Israel naquele tempo, irmãos, no tempo do rei Uzias. Todo mundo tendo dinheiro, a nação prosperou, todo mundo tinha recurso, ganhava dinheiro, fazia negócios, abria comércio, era assim, e estava todo mundo bem, podia ir lá em Jerusalém adorar a Deus? Não! Olha o que acontece, irmãos. Versículo 9. Com isso, a gente se abate, o homem se avilta, portanto, não lhes perdoarás. Olha que situação de Israel. E aí vai, entra nas rochas, esconde-te no pó, ante o terror do Senhor, e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Está vendo quando Deus começa a visitar um povo com castigo? Então, o ouro é jogado fora. A riqueza não presta. Você lembra quando Jerusalém recebeu a invasão do povo babilônico? O que aconteceu? Cadê o ouro do povo? Cadê a casa? Cadê o comércio? Cadê o dinheiro? Cadê a saúde? Cadê o conforto? Cadê o rei? Cadê o exército? Tudo acabou. Então, meus irmãos, o único que pode abater o orgulho do homem é Deus. O pecado deixou o homem torto. Os irmãos perceberam e podem perceber que quando as coisas vão indo muito bem, o povo começa a se inchar, ficar arrogante. Deus tem que quebrar. Está vendo? Abandona a ideia de buscar Deus. Estou falando até de crentes aqui, como foi o caso de Israel. Agora, olha o que vem em seguida, versículo 12. Porque o dia do Senhor dos exércitos, quando fala dia do Senhor na Bíblia, é um dia de visitação da ira de Deus. Quando alguém morre no pecado, é o dia da ira. Está vendo? Quando Deus destrói gente numa cidade, é o dia da ira. Quando Deus manda castigo de enfermidade para o mundo, é o dia da ira. Quando Jesus castigar o mundo, como fala Apocalipse, é o dia da vingança, da ira de Deus. Olha o que diz aqui. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Agora, que figura de linguagem Deus usa? Os irmãos perceberam? Aqui, a primeira coisa que ele fala, meu dia vai ser assim. Queridos irmãos, você quer ver um homem não crente? Orgulhoso. Você quer medir o incrédulo? Olha como ele é soberbo. Ele não quer na Bíblia. Ele não quer Deus. Ele não quer humildade de estar na casa de Deus. Ele não quer obediência. Ele é inchado, porque a alma dele é torta lá dentro. Ele não consegue viver em retidão. Ele não consegue subir. Ele é escravo aqui embaixo. Agora, olha a figura de linguagem. Versículo 13. Contra todos os cedros do Líbano, altos, elevados, e os carvalhos de Bazã, aquele tipo de árvore bonito, né? Quando você olha distante, que beleza! Assim são os cedros do Líbano. Inclusive a bandeira do Líbano é um cedro. Né? E veja, o que Deus está falando? Está olhando
aquele pessoal lá, bonitão. Opa, olha que todo mundo vê. Ele é, olha, o cedro do Líbano. Vai ser contra. Olha o que ele diz mais. Contra todos os montes altos. Aí as autoridades, tá vendo? Contra todos os outeiros elevados, contra toda torre alta, contra toda muralha firme. Tá vendo o que Deus falando? Aquele cara tem revólver, ele tem força, ele tem dinheiro, ele tem poder, e ele está lá no trono. Foi assim com Nabucodonosor. Ele se colocou lá em cima. Tá vendo? Deus fala, vai ser contra eles. Veja, agora, versículo 16. Contra todos os navios de Tarsis, e contra tudo o que é belo à vista. Já viu a imponência de um navio? A beleza. Aqui é o homem em seu status, sua grandeza, sua independência. Então, queridos, olha o que diz, versículo 17. A arrogância do homem será abatida, e sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os irmãos viram onde o pecado nos deixou? Está vendo? Quem era eu? Eu estava descrito aqui. Ou um cedro, ou monte alto, ou navios de Tarsis. É uma descrição. São descrições da soberba do homem. Ou ele é arrogante, ou ele é presunçoso, ou ele é altivo, ele é independente. Está vendo o que o pecado fez? Olha como Deus pôs o dedo na vida daqueles grandes reis e derrubou todos. Os irmãos perceberam? E agora, veja o último versículo desse capítulo. O versículo 22. Afastai-vos, pois, do homem, cujo fôlego está onde? No nariz. E que ele é estimado. Está vendo? Por que eu vou confiar no homem? Ou confiar no ídolo? Ele é como ídolo. Tapa o nariz do homem, tapa a boca dele e ele morre. Voltemos então para Romanos. Veja, irmãos, por que o homem não busca Deus? Porque o pecado entortou sua alma. Isso significa que a vida dele será constante prática de injustiça. E eu quero aqui até lembrar os pais. Seus filhos não nasceram com poder de buscar a Deus. Eles são tortos desde o nascimento. Eles vão praticar iniquidade. Pode ter certeza. Se a Bíblia não for levada a sério dentro da sua casa, você vai ter problema. O mundo não será abençoado. Será um mundo amaldiçoado com elementos que pecam. Cada vez que passa, o mundo deixa de ser mero e normal cedros do Líbano. Depois passa para arrogância. E depois passa para uma presunção. É a soberba se elevando cada vez mais, subindo. Nota como foi com o diabo. Lúcifer era um anjo no céu. Era um maestro no coral dos anjos. Louvava a Deus. Mas onde empinou tudo? Só a soberba dele fez-o cair. Deus o empurrou de lá. Nós não gostamos, não toleramos orgulhosos. Quanto mais um anjo, um homem diante de Deus. É assim o homem no pecado. Outro detalhe. O pecado passou a dominar e todo o seu ser foi contaminado. Você quer ver o homem por dentro? Deus vê. E Deus vê alguma coisa boa no homem?
Jó disse o quê? No seu livro, Jó diz no capítulo 14: achará alguma coisa boa no poço de lama, no água suja? É capaz. Se você chega lá em São Paulo, no Rio Tietê, pega 1 litro de água daquele, purifica, passa ele no fogo, deixa ele ferver bem, tira toda a impureza que pode ficar. Tem alguns produtos que põem, a água fica purinha. Mas no homem não tem jeito, a não ser o sangue de Cristo para purificar. Então, queridos, quer ver o homem? Olha lá dentro. Ele busca Deus? A busca é lá no coração. É o coração que comanda tudo. Vamos para o segundo subponto aqui. No segundo eu mostro o quê? O texto diz claramente: não há. Eu vou brigar com Deus? Eu vou questionar uma teologia diferente? Isso é uma afronta a Deus. Quando eu digo que há, tem pessoas boas no mundo. Deus diz: não tem. Tem pessoas que querem Deus sim, que buscam, vão numa igreja, vão no outro. Não há. O texto aqui é Deus falando que não há. Enquanto a boca dele não diz venha, o homem não vai. É um ser morto. Enquanto Jesus não falou para Lázaro, sai para fora, Lázaro jamais sairia. O poder está em quem? O poder está na autoridade da voz do Senhor. Outro detalhe, aqui, irmãos, vamos ver aqui. Nós estamos lidando com quem? Por que eu não posso buscar a Deus? Eu sou um pecador. Ele é santo. Como é que um pecador se aproxima de um Deus santo? Pedro entendeu isso. Pedro entendeu quando estava pescando. Quando Jesus falou, joga a rede do lado direito. Eles jogaram e pegou muito peixe. Pedro ficou arrasado lá dentro. Ele disse: afasta de mim, Senhor, eu sou um pecador. Que coisa! Eu estou aqui dizendo, não, eu posso. Ele é Deus, ele é a glória dele, empurra você para longe, ou mata você. Eu sempre lembro, irmãos, que o livro de Levítico é o livro da santidade, porque Deus está comunicando com sacerdotes naquele livro. E lembra o incrível capítulo 9 e capítulo 10? Quando os filhos de Arão entraram. Gente, se você olhasse para aqueles 2 jovens levando fogo estranho dentro do santuário, não tem para. Nós sempre temos a desculpa. Entenda, ele não estava fazendo porque queria. Não. O que Deus diz? Quem se aproxima de mim, eu aproximo na minha santidade. Se está errado, morre. Impressionante. Os 2 morreram na hora. Porque Deus, na sua santidade, estou aqui, você está errado, não tem, é igual uma eletricidade. Se você pegar na alta tensão, imediatamente você morre. Se você chegar para um Deus santo, na santidade dele, lá, aquele local, não era um local de misericórdia, era um local de santidade. E você chegar em desobediência a um Deus santo, morre na hora. Usar aquele moço, sacerdote, tocou na arca, morreu na hora. Não há quem busque a Deus. Não há. Jeremias diz: ninguém se aproxima de Deus por si mesmo. Outro detalhe. Deus, em sua justiça e amor, Deus como digno de louvor, ações de graças,
Eu estou repetindo isso aqui, irmãos, porque eu sei o que está acontecendo hoje. Hoje o culto, em geral, é uma afronta a Deus. Eles não sabem o que é temor. Eles não sabem o que é tremer diante de Deus. Hoje não. É brincadeira. É palhaçada. Tem um homem, você é pastor, eles brincam com sexo na vida de um casal e diz que é de Deus. Gente, há uma ausência completa de temor, de desrespeito a Deus. O nome do Senhor está sendo colocado inutilmente às traças hoje. Vamos adiante. Deus como motivo de amor, de devoção e de nossa completa obediência. Não há quem busque Ele. Os serafins rodeavam o Senhor, só falando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Cobriu os olhos, cobriu os pés com suas asas. E nós, gritando, pulando, saltando, dançando. A Bíblia diz, cale-se diante dele, em Abacuque. Cale-se diante dele toda a terra. Deus, motivo de nossa humilhação. E os mais altos anseios por conhecê-lo. Vem de Deus? Não. Como é que um porco como eu, que vivia na lama do pecado, queira, na minha natureza pecaminosa, aproximar de Deus? Todos meus desejos infames era para o mundo e suas abominações. O homem mais puro do mundo é um mísero, é um sujo perante Deus. Nós temos aquele hino lindo do nosso cantor. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Eu vou agora para o terceiro subponto aqui. Deixado à luz da sua própria sorte e poder. Porque eu vejo o que eu estou falando, irmãos. Os homens deixados sozinhos à própria sorte. O que é que eles vão fazer? Eles vão buscar a Deus? Não. O que acontece? A lei de Deus chega para amaldiçoá-lo. Maldito! A lei de Deus grita para qualquer ser humano: maldito, maldito! O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer naquele dia do juízo: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Olha o Senhor na santidade dele dizendo: saia. O mesmo Deus que falou vinde, ele vai falar: saia daqui. Tanta abominação. Nós não compreendemos o que é um Deus santo, irmãos. Nós não compreendemos. Era para nós curtirmos choro, tristeza de ver nossa própria miséria. Se não fosse a cruz de Cristo, o que ele fez por mim, morrendo em meu lugar, o que seria de um pobre Davi? Não era digno do inferno? Outro detalhe, o inferno chega. Se tem alguma coisa que o inferno gosta, é das almas. O inferno está com a boca escancarada, como o crocodilo do Nilo, lá pronto para engolir, para abocanhá-lo. Eu vejo os homens brincando, e a Bíblia diz que quanto mais os homens estão em festa, estão bebendo, estão rindo, estão brincando com o pecado, mais o inferno está escancarado.
Isaías capítulo 5. Meu Deus, isso não é terror? Quando eu vejo Ribeirão Preto, jovens brincando com pecado, brincando de sexo, homens e mulheres brincando de adultérios, brincando de mentiras, desrespeito aos pais, mulheres desrespeitando seus maridos. Quando eu vejo isso, imoralidade de toda espécie, roubo, zombaria, festa em abundância, o inferno está com a boca aberta, escancarada. Enquanto os homens estão olhando as alegrias banais deste mundo, ninguém sabe que neste momento almas estão caindo no inferno. Estão caindo no inferno. Eu falei para os irmãos, 200 anos atrás na Europa, o povo acordava com medo de ter caído no inferno. Tudo atrai os homens para baixo. Tudo. Não tem nada daqui que empurra, que seja uma alavanca para empurrar os homens para Deus. Não tem. Não tem pai, nem mãe, nem igreja, nada daqui. Eu vou levar os irmãos para uma passagem aqui e os irmãos vão compreender o que eu estou querendo dizer. Vamos para Mateus capítulo 11. Rapidamente lá, irmãos, para aquela passagem, e eu vou mostrar para os irmãos o que Jesus diz. Jesus havia passado em duas cidades chamadas, se não me engano, uma é Betsaida, nós vamos ver agora, e a outra é Cafarnaum. Vamos, Mateus capítulo 11, o versículo 23. Capítulo 11 de Mateus, versículo 23. Olha o que diz o texto. De novo, essas páginas são tão finas, irmãos. Eu vou ter que usar saliva mesmo, não tem outro jeito. Versículo 23. Olha o que Jesus fez. Versículo 20. Vamos voltar um pouco. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ele passou por essa cidade. Ele fazia milagre, curava enfermos, ressuscitava mortos, aumentava os pães, fazia milagres mesmo. Nosso Senhor fez coisas inauditas nessa cidade, todo com o propósito de quê? Arrependimento. Veja, aí ele diz o quê? Versículo 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Duas cidades. Eu só tinha falado uma ou duas. Agora tem outra. Porque se em Tiro e em Sidom tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos que elas teriam arrependido com pano de saco e cinza. Impressionante. Veja, contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras, Corazim e Betsaida. Olha, irmãos, o que Deus está falando? Eu passei por vocês, eu fiz milagres aí, vocês não se arrependeram, vocês não buscaram, e então vai ser pior para vocês. Agora vamos para o versículo 23. Ele vai direto para Cafarnaum. Diz que Cafarnaum era a cidade do profeta Naum. Né? Elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Os irmãos estão percebendo? Ele faz uma pergunta e ele imediatamente responde. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Ele diz o quê? Não, descerás até o inferno. Olha que coisa, irmãos. O que Jesus está falando? Vocês estão se achando arrogantes, achando que são espirituais, achando que vocês conhecem a lei de Deus? Olha, vocês acham que vocês vão subir até o céu? Vocês têm poder para chegar até lá no paraíso e morar com Abraão? Vocês pensam isso? Vocês estão achando que tem força para subir? Não, vocês descem. Os irmãos perceberam? Qual a facilidade? Na lei de Deus,
Subir ou descer? A lei da gravidade é a mesma lei do pecado. A lei da gravidade me põe lá em cima e solta. Eu vou tombar morto no chão. A lei do pecado põe no orgulho, lá no alto, tomba no inferno. Os irmãos perceberam? E agora, o que é que Deus faz? Veja, se Sodoma, se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo, Cafarnaum. Eis aqui, queridos. E eu vou acrescentar um pedacinho aqui que eu não tinha posto no esboço. A própria natureza criada, que não é culpada de pecado. Até o gato que você tem na sua casa. Até o cachorrinho. Até aquela odiável barata. Até aquela perigosa cobrinha que pode entrar. Todos esses animais testemunham contra nós. Você é culpado. Você é culpado de eu estar passando fome. Você é culpado de eu estar morrendo. Eu quero acabar contigo. Vai para a beira do rio. Fique lá, pescando. Você vê os pernilongos chegando. Eles não vão te louvar. Eles vão querer acabar com você. Eu vou tomar seu sangue. A natureza toda está dizendo, maldito homem. Ela está gemendo por causa da nossa culpa. A terra, se Deus ordenar, ela abre e nos engole para o inferno. Como aconteceu lá na Turquia e na Síria. A terra simplesmente abriu. Quem foi? A mão de Deus. E engoliu milhares de pessoas. Há quem busque a Deus? Não. Tudo é contra nós. Eu vejo hoje os políticos lutando para mudar, segurar a natureza. Quem diz? Quem diz que Deus precisa do homem para isso? Deus sabe lidar com toda a criação sua. É como você lida com o jardim, ele lida com toda a criação. Puxa, é assim. Ele cuida, ele dá tudo aos animais que os animais precisam. Morre. Isso faz parte do plano de Deus. E escuta, quem busca ele? Ninguém. Não há quem busque a Deus. Mas eu vou terminar. Eu não vou completar a mensagem hoje à noite. Eu vou dizer para vocês. Sabe o que a Bíblia está dizendo? E eu não vou recusar dizer que quando Deus chama, o homem vem. E sabe, foi assim toda a criação. A palavra de Deus sempre operou. Não tinha sol. E Deus disse, haja. O sol apareceu. Não tinha estrelas. Deus diz, vem, apareça. As estrelas apareceram. E aí está o homem no pecado. Enquanto o Senhor não diz, venha, ele não vem. Não vem. Mas quando ele diz, venha, é incrível o reboliço que acontece. Porque Deus sacode os sepulcros, irmãos. Quando ele entra em Ribeirão Preto, que ele começa a agir no poder dele, quando ele começa a chamar, venha Antônio, venha Maria, vem José, vem Ana, vem! Pecadores começam a vir. E o diabo não aguenta isso, porque está mexendo no reino dos mortos. E o Senhor é glorificado. Lembra que ele fala em Ezequiel, ali com os ossos, no vale dos ossos secos? Quando ele fala, profeta, fala, ordena. E o profeta ordena. E aí os ossos começam a mexer. Começa a aparecer carne e tal. E a formação daqueles elementos estão ali, milhões. E de repente,
o Espírito vem e assopra ali. Eles começam a levantar, começam a falar. Olha, assim que Deus faz. Quando Ele começa a operar maravilhas, quando Ele começa a chamar pecadores, eles vêm. Irmãos, lembra que Mateus estava sentado na coletoria? Lá cobrando os impostos. Vinde, segue-me. Mateus deixou tudo para seguir. O poder está onde? O poder está na palavra. Quando Ele ordena, tudo acontece. Quando Ele silencia, tudo para. O que é que eu estou fazendo? E outros servos de Deus, pregando o Evangelho. Para quê? Para que no dia do poder dEle, quando Ele acionar a glória dEle, quando o Espírito Santo começar a soprar sua glória, de dar o espírito de arrependimento, pecadores começam a chegar. Ele faz isso. É maravilhoso. Não há quem busque a Deus. Então, eu estou orando. A igreja ora. Senhor, nos dá a tua visitação. Nós não estamos querendo um clube. Nós não estamos querendo pessoas só para o nosso bel prazer. Nós estamos querendo pessoas arrependidas, homens e mulheres, que veem os seus pecados, que veem a escravidão onde estão, que veem a miséria, a condenação que eles esperam. Eles estão todos dormindo o sono do pecado. Eles estão vivendo nas altas horas da noite e precisam do Senhor para chamá-los da morte para a vida. E Deus faz isso? Faz. Porque é o poder dele. Ele diz que das trevas ele chama a luz. Impressionante. E ele pode fazer isso hoje. Quando ele começa a atuar, ninguém pode segurar o poder do Senhor em salvar perdidos. Pessoas começam a procurar. Vou vir na igreja, porque eu quero saber como eu posso ir para o céu. Eu estou indo para o inferno. Olha o que eu fiz, a desgraça da minha vida. Olha o que eu fiz com fulano de tal. Olha o que eu fiz contra Deus. Olha a ofensa que eu fiz contra Ele. Olha a miséria. Então, quando Deus começa a operar, maravilhas. Pecadores se arrependem. E a glória dele, ele é Deus dos vivos e não dos mortos. E quando pecadores são salvos, eles sobem e descem na busca pelo Senhor. E é incrível, a adoração é forte, a alegria é grande, a felicidade é maravilhosa, a esperança aumenta, o amor acende, a fé é viva quando Deus opera maravilhas. Que Ele faça isso nesta noite, na vida de todos quantos se arrependam e se convertam a Ele. Ele aplica a sua palavra em nossos corações.